hoje ela é baseada no meu mestrado, no que eu trabalhei durante um ano aqui na UFO, e eu tentei sintetizar o que eu consegui pesquisar para a gente pensar um pouco sobre a cidade, sobre a estrutura que a gente tem hoje. Bom, eu gosto de começar o trabalho com essa foto, que essa foto é uma foto daqui de Uberlândia, de um shopping center daqui famoso, e é da escada de incêndio de lá, que é basicamente um espaço, assim, é quase um lugar, é um espaço que as pessoas não usam mesmo, né? Mas que também é um espaço onde eu beijei o primeiro menino e onde eu consegui me identificar como um homem gay, o que eu acho que é o ponto de partida, assim, para o meu trabalho, de pensar sobre a minha identidade dentro desse trabalho e de que esse lugar que poderia passar despercebido, o que ele significa para mim e o que pode significar para outras pessoas também, né? Mas por que a gente precisa estudar os espaços urbanos pela subversão de corpos queer, né? Bom, a cidade, ela é subjugada ao poder e ao capital, né? O que a gente constrói hoje, a gente constrói de acordo com a ideologia que ela é formada, né? E Foucault já diz que arquitetura e urbanismo, pelo poder disciplinar, elas são disciplinas que são utilizadas como essa ferramenta de controle da cidade e de como as elites precisam que essa cidade se movam, né? E como que o espaço vai sendo criado por isso. E uma coisa que a gente aprende e que a gente tem que reaprender a todo tempo é que o espaço ele não é neutro. As pessoas que constroem o espaço, elas têm ideologias também. Então, o próprio projeto de arquitetura, por mais que, principalmente com a modernidade, a gente tenha essa ideia de que o projeto é algo neutro, de que a arquitetura é uma coisa para todos e que você tem essa tábua rasa e branca, uma lousa branca de possibilidades, a gente tem que entender que o espaço ele não é neutro, que ele é feito por pessoas e para pessoas específicas e que hoje em dia a gente tem muita presença de pessoas ricas, brancas, heterossexuais e homens cisgêneros construindo espaço e que outra parte dessa sociedade são as pessoas que estão marginalizadas e não estão dentro dessa lógica, né? E os corpos queer também são negados na produção da cidade. E por que queer? Por que eu usei queer? Porque hoje em dia, a gente tem uma descentralidade muito grande de gênero e sexualidade. As coisas não são mais resumidas a um LGBTQ+. E o termo queer, que vem da teoria queer, que é um movimento que surge da intersecção do feminismo, com os estudos pós-estruturalistas franceses, do Foucault, sobre sexualidade, e da teoria cultural, ele é um termo guarda-chuva para falar sobre todas aquelas pessoas que não se adequam às normas de gênero e sexualidade vigentes, né? Então, são gays, lésbicas, travestis e demais identificações de sexuais e de gênero que divergem do que está na norma, né? Por isso que eu achei importante trabalhar pela ótica queer. Bom, e aí falando um pouquinho da cidade, do que eu já falei, a cidade tem essa dinâmica, hoje em dia a cidade contemporânea, ela tem uma dinâmica que ela trabalha muito na binaridade, então, lugares que são sigilosos e lugares que são muito ambientados, iluminados. Cercas, portas, muros, vigilâncias, negligências, clarões, penumbras. E a sociedade em si, ela se estrutura muito nessa binaridade, né?
o sadio, doente, o homem ou a mulher, héteros ou gays, perigosos, inofensivos. E a arquitetura, ela trabalha como esse mecanismo mesmo de domesticação, né? Nessa lógica binária. Quem falou isso foi Foucault, não fui eu. E a gente percebe muito isso em instituições como a prisão, como a escola, ou manicômio, em que esse poder ele é fácil de ser identificado, mas que esse poder também ele se estende para a cidade como um todo, né? E aqui eu quis deixar essa citação do Le Corbusier, ela é um pouquinho grande para eu falar toda, mas basicamente eu quis deixar essa citação para ser um lembrete mesmo sobre como a gente pode usar a arquitetura como ideal, né? É, quando houve os escritos de Le Corbusier, quando o modernismo ele foi sendo desenvolvido, e você tem um modulor, você tem uma escala humana específica, já é uma forma de você reproduzir uma coisa que tem um padrão específico feito a partir de um molde de um homem, um molde de um corpo específico, né? E aqui nessa citação mesmo, ele fala sobre como a sociedade, antes do modernismo, e com o modernismo também, ela assiste à destruição da família e percebe aterrorizada que morrerá por causa disso. Eu acho que é uma frase bem alarmista, mas eu achei ela bem importante para a gente entender que essa ideologia ela pode ser criada de diversas formas e que às vezes a gente precisa desfragmentar isso de que um movimento moderno em si, ele dá conta de resolver todos os problemas sem a gente conseguir entender quem que está fazendo esses projetos e para quem que a gente está fazendo os projetos, né? E qual é a ideologia por trás disso. E aí eu trabalho muito na ótica de Uberlândia, que é a cidade que eu moro e que eu fiz minha faculdade e meu mestrado, e para entender como é que isso acontece aqui em Uberlândia, qual que é essa lógica dentro da cidade, né? E Uberlândia é um espaço bem bom para você estudar isso, porque é uma cidade grande, de quase 1 milhão de habitantes hoje em dia, possui bastante shopping centers, condomínios fechados, então você tem bastante espaços que são privatizados e que são boa parte da política que é fomentada pela especulação imobiliária, ao mesmo tempo que você tem também grande déficit habitacional e a criação de várias ocupações, né? E é muito visível aqui o que o Pablo Vilaça fala de como as elites elas controlam muito a cidade pelo poder político, econômico e principalmente espacial. Aqui são a imagem de de um shopping e de um bar planejado em Uberlândia, que eu acho que mostra bastante como que esse capital ele trabalha para criar uma cidade que ela é fictícia, ela não é orgânica, mas que ela é totalmente planejada e serve aos interesses do capital. E você tem essa ideologia do poder, ela é muito atrelada já à masculinidade, porque esses corpos masculinos, brancos, cisgênero e heterossexuais, e ricos também, é grande, né, falar, mas é porque é uma identidade bem específica. É essa identidade que está por trás dessa criação da cidade na maioria das vezes, né? Então, você tem esse símbolo de representação de quem constrói a cidade hoje em dia, né? Então, quais são os outros símbolos que tem na cidade e que são os excluídos, né? São as pessoas de sexualidades transviadas, são os loucos de corpo, de mente, de corpos vendidos, são as pessoas que moram na rua. Então, você tem muito esse binarismo aí também, né? De uma identidade que ela é identificada como a produtora da cidade e a cidade que ela vai sendo criada a partir
desses interstícios, né? Porque ao mesmo tempo que a cidade contemporânea vai sendo criada através do capital, as pessoas que não se enxergam nesse padrão, elas vão se adaptando de espaços e recriando esses espaços dela e tomando para si mesmo, né? Que é um movimento praticamente de contracultura. Aqui eu coloco esses três fotos para ilustrar bem o que eu falo. Esses três prefeitos são, esses três homens são prefeitos de Uberlândia, foram em algum tempo. Um deles, inclusive, eu não vou falar o nome deles, mas por um motivo mesmo de... Acho que a gente já tem a imagem, acho que a gente não precisa, assim, focar tanto nessa parte do que a gente... Como a sociedade é construída por esses homens, mas um deles, inclusive, foi acusado de feminicídio, e os nomes dessas pessoas ainda estão presentes nas avenidas da cidade, e foram pessoas que transformaram o espaço urbano, se aproveitaram da especulação imobiliária, e que hoje em dia, inclusive, tem alguns processos de tomada desses espaços e dos nomes desses espaços, né? Aqui em Uberlândia. Então, eu coloquei desses três específicos porque foram todos esses três prefeitos, eles tiveram, pelo menos em algum momento, ligações com empresas de urbanização. Então, todos os três, às vezes, tinham construtora, e na gestão deles dá para perceber bastante que o espaço urbano ele foi privilegiado para a construção de empreendimentos dessas empresas, né? Ao longo do tempo, assim. Então, desde o início, Uberlândia tem essa característica. Para falar um pouco de Uberlândia, a gente vê que isso acontece desde o início, que as elites elas tomam conta do espaço, quando a gente percebe que, por pressão das próprias elites, o lugar onde negros marginalizados ficavam, se assentavam para fazer a sua festividade do Congado, Uberlândia, ela tem, a criação de Uberlândia, ela é de 1988, um pouquinho depois da abolição da escravidão, mas ao mesmo tempo você vê que essas pessoas que aqui ficavam e que começavam a celebrar o Congado, que hoje em dia é um patrimônio histórico muito grande daqui, elas foram expulsas do centro, de um lugar onde hoje é conhecido como a Praça do Rosário, e foi englobada pelo centro já, mas que foi onde essas pessoas se instauraram, criaram a igreja de acordo com a diocese deles, mas também com a pressão dessa elite, né? E a gente tem esse novo núcleo, e a partir desse novo núcleo se cria uma nova dinâmica na cidade e na periferia de Uberlândia, porque a partir desse momento que essas pessoas negras marginalizadas se assentaram no lugar, logo depois vieram outros nichos da cidade, como os bordéis, os cassinos, e os bares, que eram vistos com reputação duvidosa, né? Então, a partir do momento que aquela zona do sagrado, ela foi permeada também pela boemia, né? Criando, assim, uma das primeiras zonas de boemia de Uberlândia, assim. E dentro dessas casas de boemia, dentro desses bordéis, você já tem essa diferença de poder, de como esse poder é tomado. Essa aqui é a Noca, ela era dona de uma casa de boemia, era dona de um prostíbulo, e você tem essa presença feminina muito grande dentro dessas casas, e essa diferenciação muito grande também de filhas de Eva e mulheres que eram direitas, assim. Então, você percebe que nessa época já você tem essa diferenciação bem grande do que é uma cidade feita pelo poder, pelo homem hétero, rico, e o que essa cidade ela é subvertida pela figura da mulher, né?
Aqui é um mapa de como era Uberlândia na década de 40 e 50. Você tem essa linha férrea, que é um lugar onde tinha já essa segunda zona de boemia. Aqui é a Praça Rui Barbosa, não sei se vocês estão conseguindo ver minha setinha. Mas onde tem essa setinha rosa é a Praça Rui Barbosa, onde os negros eles se assentaram, onde tem a Igreja do Rosário até hoje. E você pode perceber, assim, nesse primeiro momento, onde ficavam essas zonas de boemia. E uma coisa interessante de se perceber é que essa zona de boemia era uma zona que era basicamente frequentada por homens que tinham acesso à cidade toda, todo o espaço da cidade, enquanto as mulheres ficavam em casa e tinham outros espaços de socialização. Por exemplo, quando tinha cortejo na rua de igreja, as mulheres elas não passavam nas ruas dos bordéis, então você tinha claramente essa definição de espaço, né, de pedaços, no que eu considero pela minha metodologia. Então, tem essa divisão de mães de família e filhas de Eva, que eram como as prostitutas e mulheres que moravam nesses bordéis eram chamadas. Muitas vezes eram mulheres que eram expulsas de casa por estarem grávidas ou pela família descobrir que tinham perdido a virgindade. E essas mulheres mesmo, elas não tinham também a mobilidade de andar. Os espaços, por exemplo, do cinema, eles não eram compartilhados, porque tinha essa regra social de que essas pessoas eram menores, né? E a única classe que podia fazer essa premiação eram os homens mesmo, através do footing e outras práticas da época, né? E você tem também um registro de segregação racial, desde antes da década de 40, e aí você percebe que também vários clubes foram criados por negros, como o Flor de Maio, o Independente, que também eram outros pedaços. E logo após isso, a gente percebe aqui, pelo mapa anterior, a gente percebe que o que era periferia foi começando a se tornar centro também. A cidade começou a crescer por aqui. E nessa época, o prefeito Tubal Vilela, movido pela especulação imobiliária, por uma cidade que ela já estava crescendo além das suas bordas e que tinha todo o apelo da modernidade, desmantelou essa zona dos bordéis, porque falando que, na verdade, aquelas regiões elas não estavam seguras para viver, uma coisa que a gente vê que aconteceu muito em outras cidades, como o Rio, né, com o Barão de Haussmann e tal, e que a gente teve aqui também, em Uberlândia. Essa zona foi desmantelada, e aí muito dessa parte foram feitos novos empreendimentos, né, os primeiros arranha-céus foram dessa cidade, e essas casas de tolerância, como eram chamadas também os bordéis, elas foram para outros destinos, fora do centro. E tem também um registro de que, com essa desmantelação dos bordéis, alguns ambientes precisavam ser identificados como casas de família, porque esses bordéis, eles cresceram tanto em número que algumas pessoas identificavam a porta das suas casas para mostrar que não eram bordéis. Então, a gente percebe que mesmo com esse desmantelamento, mesmo com a especulação imobiliária já naquela época, a gente tem também essa contracultura e uma apropriação de pessoas que estão lá usando aqueles espaços e precisando daqueles espaços para sobreviver também, né? Aqui eu vou passar bem breve sobre como acontece no Brasil, é uma pesquisa que eu fiz bem breve também, que a gente, desde antes da colonização, falando da população queer, a gente tinha manifestações sexuais e de gênero que diferiam do que os colonizadores aqui chegavam,
Então, desde a chegada dos portugueses, a gente tem o primeiro assassinato, e as primeiras condenações. Então, você já via uma diferença de como as pessoas de fora viam aqui as manifestações sexuais e de gênero, e desde então a colonização a gente tem esse problema de retirada de espaço de pessoas queer na cidade e transformação desse espaço, né? Primeiro pela cadeia, pela, pela morte, ou então pelo degredo às outras colônias, né, forçadas de trabalho, que no caso houveram muitos registros de pessoas que foram para outros países da África trabalhar forçadamente pela condenação de pecado nefando, que é como era conhecido práticas homossexuais, principalmente, e de gênero. E a partir do momento que as pessoas depois do Império, eles abrangeram para punição, né, que é a cadeia, principalmente, e depois a gente tem, principalmente depois do golpe militar de 64, com essas agendas progressistas, né, que afloravam no exterior, a gente tem outro espaço para pessoas queer, que no caso eram os manicômios, eram esses espaços de contenção, né? Que é o que a gente vê também pelos estudos do Foucault, do poder disciplinar, de como o manicômio também é um espaço onde essas pessoas foram, né, para punição depois. E sempre existiram no Brasil algumas exceções que eu também considero como uma apropriação de pessoas queer e das minorias, como, por exemplo, no carnaval, que muitos antropólogos viam como uma válvula de escape dessas manifestações sexuais de gênero. E aqui é uma foto do Lampião da Esquina, de uma travesti no Carnaval de Salvador. Inclusive, tem relatos no Lampião de que ela estava recebendo o santo. E já nessa época, nos anos 70, a gente já tem esses registros de pessoas trans, travestis no meio do público, e também, por parte dos ativistas, a gente já tem essa preocupação de essas pessoas aparecerem só ali, e aquelas pessoas, elas estarem, na verdade, seguras, se sentindo seguras apenas naquele espaço de tempo, né? E é o que muito, eu acho que vocês já viram bastante, pelo que eu estava conversando com o Gabriel, sobre as heterotopias do Foucault, né? Uma heterotopia do prazer, de um espaço que ele está ali, mas que, na verdade, não está e não é uma utopia, né? E aí, depois entre 60 e 70, você tem, né, essa parte do ativismo, do movimento negro, do feminismo, aumentando, então, o clamor por direitos de pessoas queer. Então, você tem a manifestação do Stonewall Inn, em junho de 69, que foi uma manifestação no espaço público e coletivo, né, uma operação policial, para a gente ver como que os direitos, ele parte do espaço também, né? Porque foi daí também que começou as paradas de orgulho que a gente tem até hoje, que acontece e deve acontecer dentro do espaço público, né? Porque é uma tomada de poder e uma forma de como que a sociedade, por meio do espaço, ela presta atenção nessas minorias, né? Aqui a gente tem uma foto de uma parada logo após a Stonewall Inn, a Marsha P. Johnson, a Silvia Rivera, que foram duas travestis, mulheres trans, muito importante nessa luta. E no Brasil a gente teve também bastantes expoentes, e vou falar um pouquinho de Uberlândia,
como é que é essa constituição dessa imagem aqui na cidade, né? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar, viu? Mas hoje eu foquei minha pesquisa bastante nos entornos da Praça do Rosário, porque eu acho que era onde a gente tinha mais identidades de bares e boates LGBT queer, e também é um espaço frequentado por diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas, então a gente tem, assim, uma variedade bastante de público, como nesse mapa de uso dos solos a gente dá para perceber que é um espaço de hoje em dia de uso muito misto, né? Você tem bastante serviço, comércio, habitação predominante, mas você tem também bastante ambientes institucionais, né? Porque é uma região de centralidade muito grande aqui em Uberlândia ainda, né? E essas pessoas, elas se convivem, assim, no centro de forma harmônica e às vezes não tão harmônica. Então, o espaço que era de periferia, ele virou um espaço de muita ascensão, né? Principalmente quando a gente fala de lazer. E aí eu divido o meu trabalho em armários, porque o armário, ele é um espaço que ele é ocupado por pessoas queer, que é uma forma de ocupação, né, de pessoas queer, que eu acho que tem peso para quando a gente vai falar desses espaços que tem em Uberlândia, né? Então, você tem os armários que são fechados, espaço de sigilo, você tem armários que são coloridos e com as portas abertas, e armários móveis também. Os armários fechados foi como eu denominei esses espaços de anonimato, né? E essas apropriações sexuais do espaço público, que no caso são lugares públicos que são usados por pessoas queer, principalmente homens gays, cis, para manifestação sexual. Então, banheiros, saunas, muitos espaços que são coletivos, mas muitos espaços também no lugar público, né? Em praças, em lugares que sejam de muita circulação, mas que a anonimidade ela consiga prevalecer, né? Então, são espaços também que eles são reconhecidos por apenas determinados públicos, né? Então, às vezes, uma pessoa que não é de uma minoria, que não conhece aquele espaço, ela não vai entender, não vai conseguir decodificar o que aquele espaço significa, né? E aí eu trago uma reflexão também do Paul Preciado sobre como o espaço, ele não tem como ele ser neutro e não tem como ele ser agênero, né? Porque o mesmo espaço, falando dentro das minorias, o mesmo espaço que ele pode ser um espaço acolhedor para o público noturno, para a comunidade queer, para principalmente homens gays, à procura de sexo, e para mulheres trans e travestis trabalhando, que é o que acontece hoje em dia, ele pode ser um espaço seguro e propício para essas pessoas, mas ao mesmo tempo pode ser um espaço de ameaça para mulheres cis, principalmente, do que a gente fala, do que acontece hoje em dia, de como o espaço é visto, né? Porque às vezes a penumbra é o que as pessoas precisam para trabalhar sem o incômodo e sem as batidas policiais, mas ao mesmo tempo é esse mesmo espaço que propicia que violências sexuais aconteçam, né? Então a gente percebe que mesmo a gente falando dentro das minorias, a gente vê que existe muita dificuldade, que nisso o projeto precisa entrar, e que, às vezes, muito do projeto também é o que os interstícios que a gente deixa, né? E aqui eu uso bem a metáfora, assim, do banheiro, né? E esse dualismo do feminino e do masculino que o banheiro público tem, né?
de você, eu acho que a gente consegue atualizar bastante essa discussão. Não sei se vocês viram que o McDonald's de Bauru, ele foi autuado pela prefeita de Bauru por ter os 3 banheiros que eles têm sem gênero definido. Então, a gente vê a força política de um banheiro público, né? E como esses espaços hoje em dia, a forma como eles estão convencionalmente construídos, eles simulam esses ambientes domésticos e também simulam as sexualidades, né? Porque muitas vezes o banheiro feminino, ele é visto com as cabines fechadas apenas, um espelho, então você tem, assim, essa relação direta com a imagem feminina e você tem esse policiamento do que é a imagem feminina pela presença do espelho, ao mesmo tempo de que toda a ação que se faz dentro do banheiro, ela está fechada por uma cabine, enquanto no banheiro masculino, do outro lado, você tem a estrutura do mictório, que é uma forma de mostrar o poder e também de controle, né, de sexo e gênero. E você tem essa representação do que você faz, né? Por mais que tenha todo o discurso de forma e função, também é uma divisão, né, de ações. Então, urinar em pé, defecar sentado. O espaço do pênis é um espaço que ele pode estar aberto ao público, mas que o espaço do ânus, ele é um espaço reservado à cabine, né? Então, só esse exemplo mini, a gente já consegue ver como os nossos espaços, eles são interferidos, assim, como a forma como a gente constrói esse espaço desconsidera principalmente os corpos de homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas queer, etc., né? E, ao mesmo tempo, esses espaços, eles são apropriados por, principalmente, pessoas gays homens, para performatividade sexual, e tem toda uma relação, desde, principalmente, dos anos 80, sobre a vigilância desses espaços e como outros espaços são apropriados para o sexo, né? E a gente vê muito essa vigilância do espaço no espaço no banheiro mesmo, né? Essa aqui é uma foto do livro do Cubas sobre banheiros, que a gente percebe bastante, assim, essas frestas que a gente tem nas cabines, né? Que elas funcionam para ver se a cabine está ocupada, mas também como ela está sendo ocupada, né? Então, você tem uma privacidade, mas é uma privacidade controlada. Ao mesmo tempo que o espaço do homem, o espaço do vestiário, que ele é definido para o homem cisgênero, ele é diferente. Então, você tem uma aceitação maior quando o espaço é feito de homem para o homem, e não da bicha afeminada, e não da mulher, cis ou trans, ou travesti, e a gente vê essa diferença, né, de como o espaço é construído. Falando de outros tipos de armários, tem esses armários também que eu defini como pretos e embalagens coloridas, que são principalmente os clubes que se denominam LGBT e que participam da construção da imagem queer, que ela é atualizada hoje em dia, né? Então, a gente teve aí, no fim da década de 80 e na década de 90, a epidemia da AIDS, que deixou muita comunidade gay queer estigmatizada, né? E muito dessa comunidade associada ao desejo sexual, à doença, à morte. Então, com a virada do milênio, após a epidemia de AIDS e HIV, a gente começa a perceber de novo outra visibilidade de espaço de socialização, diferente dos clubes que aconteciam na época, e começou a crescer, principalmente no Brasil, bares onde transformistas, que é uma identificação
de gênero sexual e de performatividade mais antiga. Hoje em dia a gente tem as drag queens também, para a criação dessas boates, né, e desses lugares que o ativismo político ele já se via um pouco, né? Então, no começo dos anos 90 a gente já tem esses espaços que eles são mais para celebração e para um movimento político mesmo que através da arte e da festa, né? Aqui é um registro raro de um clube de transformistas de Uberlândia, lugares muito improvisados, da comunidade para a comunidade, e a gente vê que nessa época, principalmente falando aqui de Uberlândia, a gente tem muito essa representação do ativismo trans e travesti perante o que já vinha acontecendo, né, de muita mortalidade. E a gente percebe que isso começou a ser subvertido, porque a partir dos anos 2000, a gente tem outros aspectos dentro da sociedade. Então, a gente tem a gentrificação, a verticalização do centro, fazendo com que esses espaços, primeiros espaços de celebração, eles vão desaparecendo e transformando cada vez mais, né? Então, esses espaços que eram feitos pela própria comunidade, eles são muito dinâmicos, então você percebe que eles desaparecem muito rapidamente e outros acabam chegando no lugar, fazendo com que agora já na década de 2010, mais ou menos, essa dinâmica ela já era totalmente diferente. Então, Uberlândia, por exemplo, tinha bastante representatividade trans e travesti e drag queen na cena noturna, e a gente vê que isso já é uma coisa que já não acontece mais, e que se acontece, ela é apropriada de outra forma. Aqui é um mapa antigo, não tem a legenda, mas todos esses espaços eram os espaços de rosa, são as casas LGBT em funcionamento em 2019, e esses espaços em cinza são os espaços que a gente não tem mais em Uberlândia, que não existem mais, principalmente por conta do que aconteceu da gentrificação e da verticalização, e de serem espaços mais marginalizados, né? Aqui a gente percebe, esse é o núcleo da Praça do Rosário, a gente percebe bastante lugares aqui, só que esse mapa já, inclusive, está desatualizado, porque depois a gente tem a pandemia. Então, todos esses espaços que aqui a gente tem, pelo meu mapeamento, a gente tem hoje dois, que é aqui, o F5 Club, e se eu não me engano, 6 ou 7, que é um bar, que acabou de retornar às atividades, mas todos os espaços, todas as boates, tudo que eu vou apresentar aqui na frente já não existe mais, né? Então, essa é uma outra discussão que não entrou na minha pesquisa, mas eu acho que a gente pode conversar mais na discussão que a gente tiver. E esses espaços que a gente tinha até 2019, eles tinham uma dinâmica diferente do que a gente já tinha tido em Uberlândia e no começo do milênio, né? Porque esses espaços eram espaços mais assumidos, eles não eram espaços escondidos, né? Com uma diagramação bem definida em arte, identidade visual e estampado nos próprios clubes, né? Na própria arquitetura. E você percebe muito essa identidade que é de um caixote preto, quadrado, um espaço pequeno para dançar, mas que ele é todo decorado, né? E aí a gente pode retornar, inclusive, ao galpão decorado, né? Da Denise Scott Brown e do Robert Ventura. E a gente vê aqui, esse é um espaço de um clube chamado Antim, que já não existe mais, e você tem a presença da própria fila desse espaço, da própria rua, como parte desse palco, né?
porque, principalmente depois do incidente com a Boate Kiss, a gente tem, então, uma nova criação de legislação de incêndio, que faz com que o espaço de fumódromo dessas casas noturnas, elas sejam repensadas, e como são espaços pequenos, muitos desses espaços foram para a rua, né? Então, a gente tem aqui a representação de como esse espaço da fila e desse caixotinho preto, ele era dinâmico, assim. Aqui, essa é a Igreja do Rosário, e a gente tinha um clube LGBT do lado, e tem a apropriação da própria praça, né? E aqui é o Clube Belgrano, onde a gente tem mesmo essa impressão de uma identidade bem pop chiclete, bem conforme foi feito nos galpões decorados de Las Vegas também, né? E como isso é exprimido também na própria identidade visual. Ele tinha, essa identidade, ela mudava ao longo do tempo, até ficar todo preto, e os espaços de dentro eram espaços que eram mais inclusivos, banheiros sem gênero definido, espaços que eles eram um pouco mais enclausurados e que tinham a presença de uma luz diferente. Então, você tem todo esse espaço que ele é totalmente assumido por fora, e por dentro ele te permite ter essa segurança e de ter esses interstícios, assim, de você conseguir manter sua privacidade, né? Aqui é uma planta desse Clube Belgrano, aquela fachada, ela tá por aqui, nessas duas entradas. Então, você tem grandes espaços, um estacionamento grande, mas, ao mesmo tempo, tudo que você tem nessas duas pistas de dança são pequenos, e tem essas reentrâncias que dá essa característica do local ser um pouco, ser visto como mais seguro, né? E aqui é a identidade visual do próprio clube, rebatido pela fachada, para mostrar como que tem essa relação direta, né, desses clubes. Só que aí a gente percebe também que esses espaços feitos com embalagens coloridas, eles são feitos para um público muito determinado. Depois dessa gentrificação, a gente percebe que são espaços muito feitos para homens gays, brancos, e de classe econômica boa, né? Boa no sentido de ter bastante dinheiro. Então, a gente percebe que esses espaços assumidos, eles são subvertidos pela própria lógica do capital, porque são espaços que eles são assumidos, mas que eles convidam mais uma determinada identidade e renegam outras identidades, né? Seja pela própria política do lugar, ou seja também pela própria criação de uma cultura, né, dentro desses lugares, né? Então, a gente percebe que mesmo dentro das minorias, o capital, ele se apropria disso, e que algumas minorias, elas são consideradas pelo poder de capital, né? Então, a gente tem essa imagem do consumidor LGBT e consumidor queer, porque são espaços comerciais, mesmo que sejam espaços majoritariamente feitos por pessoas LGBT e por famílias LGBT queer, são espaços que são feitos para um público específico, né, que vão comprar lá dentro. Mas aí a gente tem também os armários móveis, que no caso é como eu chamo as paradas LGBT e os circuitos que existem, que são espaços bem mais democráticos do que a gente tem, e também são espaços de heterotopia, né? Porque aqui em Uberlândia é um evento que está incluído no calendário oficial desde 2015, e você tem essa manifestação mais geral de diferentes pessoas que se juntam para caminhar junto em um espaço da cidade que é muito importante para o geral, assim. Então, a gente vê aqui onde essa praça, Clarimundo
Carneiro, que era onde a elite ficava desde o começo da cidade, e aí a gente vai para a Praça do Rosário, que é para onde a elite mandou a população negra, e você tem essa criação do percurso na Praça Tubal Vilela, que é a praça mais importante da cidade, passando por um antigo fórum até chegar na Praça Sérgio Pacheco, onde ficava antigamente a linha férrea, né? E é onde passa também o espaço da Congada, hoje em dia, e o desfile de 7 de setembro. Então, é um espaço que ele tem bastante importância cívica e histórica na cidade, né? Você vê como é uma coisa que eu falo no meu trabalho, que o tempo ele está registrado no espaço também, né? Porque você vê tudo isso que aconteceu, toda essa parte de marginalização da sociedade, e ao mesmo tempo você tem essa tomada de espaço de pessoas marginalizadas que estão andando ali e reapropriando seu lugar, né? Então, como eu falei antes, é um espaço de heterotopia, porque são lugares efêmeros, as configurações mudam, e às vezes, por um cone que está ali naquela rua, aquele espaço ele vira diferente, um trio elétrico ele vira diferente. Então, o que a vida está acontecendo lá, ela subverte porque outras pessoas estão naquele lugar, né? E como as pessoas que moram do lado, elas têm um olhar de voyeur para essa parada, né? Então, aqui uma foto, acho que essa é a parada de 2016, se não me engano. Esse é o edifício do Vilela, um dos primeiros edifícios de Uberlândia. O edifício do Vilela, não, o edifício é na Praça do Vilela, e é um dos primeiros edifícios de Uberlândia, chama Chams, e logo após a gente tem o edifício do Vilela, que fica na Praça do Vilela. Então, assim, para vocês entenderem essa criação do espaço e essa apropriação de pessoas de diferentes tipos e os seus trios dentro do espaço urbano, né? E há os voyeurs também que acompanham a parada. E também eu falo dos armários ampliados e eletrônicos, que no caso são a internet, os aplicativos sociais, como o Grindr, o Tinder, o Her, que levam em conta a localização dos seus usuários, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito pouco essa localização espacial física para encontros sexuais, principalmente, porque hoje em dia a gente tem bastante aplicativos que fazem isso pelo espaço, o que ameaça a história daqueles espaços acabarem, e ao mesmo tempo é uma forma elitizada de encontros sociais, porque ela leva em conta de que a pessoa precisa ter um celular, e hoje em dia dentro desses aplicativos já tem a edição Plus, a edição Premium, que já reduz ainda mais, né, a apropriação desses lugares e esses encontros. Então, eu percebo, e pelas minhas pesquisas vejo que outros pesquisadores também veem, o esvaziamento desses espaços, também, tanto dos espaços que sejam localizados para sexo na cidade, dos banheiros públicos e etc., mas também das boates serem esvaziados pela presença dos aplicativos, né? Fora falando dos riscos que esses aplicativos podem oferecer, porque por serem de geolocalização, eles informam exatamente onde pessoas de uma minoria estão, né? Não querendo fazer propaganda contra, tá, gente? São considerações que acho que a gente precisa fazer como arquiteto mesmo. E aqui eu mostro um pouquinho dessas ocupações queer. Minha metodologia utilizou muito da antropologia, e só para mostrar para vocês um pouquinho da cidade, essa é a Praça do Vilela, e é um percurso que você faz pelo centro. No trabalho tem esse percurso escrito, então por isso tem essa numeração. Passando para Tubal Vilela, para a Praça do Rosário, na verdade, a Igreja do Rosário, você vê
todos esses lugares da forma que estão, né? Então, você vê aqui um clube que já está abandonado, outros clubes que estão muito cheios, e passando por diversos lugares que hoje em dia já não estão mais assim, né? Por conta da pandemia. E nas minhas considerações intermediárias, para a gente passar já para as perguntas, eu só queria falar que eu percebi muito com esse trabalho que a gente precisa, como arquiteto urbanista, pensar que existem várias cidades e que várias cidades são construídas pela nossa construção, mas muitas cidades são construídas pelo que a gente não pensa, pelo que a gente não projeta, e que é importante deixar esse espaço do não projetado, porque a gente não tem que ter essa presunção de que a gente constrói a cidade sozinho e que tudo é projetado, vai acontecer da forma que a gente vai pensar mesmo, e que a gente está construindo dentro de uma ideologia, né? Que a gente cresce e que a gente aprende. Por isso que é importante a gente ter aulas assim e aulas como as que vocês tiveram com outros pesquisadores, e por outras óticas, né? Por exemplo, só para citar aqui da Jim Merlin, que eu sei que vocês tiveram semana passada, que já tem outra perspectiva também sobre como a cidade deve ser construída, né? E é importante a gente pensar como que a gente está projetando esses espaços no futuro e sobre como, mesmo na localização de espaços LGBT e queer, a gente tem essas segregações, né? E eu falando aqui da minha experiência, eu gosto de começar falando da escada para localizar a minha identidade, né? Minha identidade como um homem gay, cisgênero, branco, de classe média alta, então a cidade, parte disso é subvertido para a minha identidade também, e que para que isso se transforme, é preciso que mais pessoas de diferentes identidades trabalhem dentro da arquitetura, a gente precisa de travestis construindo cidade, a gente precisa de homens gays, homens de lésbicas, de bissexuais, de pessoas agênero, de pessoas não binárias, construindo a cidade junto e pensando a cidade para mais identidades, né? E eu acho que é isso, mais ou menos na minha apresentação. Acho que nossa discussão vai ser melhor. E obrigado novamente. Queria agradecer a oportunidade. E é isso. Obrigado, Cássio. Batendo palmas aqui. Isso, Obrigado mesmo pela sua apresentação. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de assistir a sua banca de mestrado, mas eu tive que sair no meio. Eu estava no trabalho, então não cheguei a ver tudo. E, poxa, teve muitas novidades aí para mim. Legal. Acho que sua fala é precisa, né? Perfeita, principalmente a sua fala final, né? Como a gente precisa de uma multiplicidade de pessoas construindo a cidade, pensando a cidade, e não apenas uma tipologia de gente, né? Assim. Sim. Eu acho muito massa. Eu vou fazer alguns comentários rapidinhos, assim, e vou abrir para o pessoal falar. Quem quiser já ir colocando pergunta no chat, eu preferia abrir o microfone, tá? O modo como você organiza os espaços através dos armários, né? Eu achei isso muito massa, porque eu nunca tinha parado para pensar que eu também convivi muito, morei ali no centro, né? Que essa parte que você mostra, morei ali, então eu convivia aquilo diariamente. Nunca tinha parado para pensar que os espaços eram caixas pretas, como se houvesse algo escondido, a ser escondido, a ser negado da imagem da cidade, por isso uma caixa preta neutra, né? E que lá dentro era outra coisa. Também convivi muito dentro desses espaços, muito não, mas alguma coisa dentro desses espaços que eu me lembro de como era e era muito divertido, assim, os espaços, era outra cidade, né? E como é importante o que você mostra dos armários móveis, né? Porque o armário móvel, ele tem esse papel de
de romper exatamente essa separação, de mostrar não precisa ser outra cidade, pode ser tudo a mesma cidade, né? Então, é o que você falou, né, de ser uma heterotopia, uma maneira da gente pegar a nossa própria cidade, o espaço que já existe e ressignificá-lo, olhá-lo de outra forma e vivê-lo de outra forma, sem a separação, né? E então, como é importante o espaço da rua, como é importante usar o espaço da rua, e aí você traz uma outra questão também, que são os aplicativos, né? A gente discutiu isso muito em outros módulos aqui da disciplina, de como o espaço da internet, de certa forma, em alguns momentos, como esse que você colocou, ele pode ser conflitante até com o uso do espaço real, né? Ele pode ser prejudicial ao espaço real, né? Assim, não cabe aqui a gente pensar como é um encontro por aplicativo e como é um encontro no espaço real, se há semelhanças e diferenças, mas que há um conflito disso, né? Você bem mostra que existe uma espécie de segregação no próprio uso do aplicativo. Então, é como se o espaço se aquele espaço da internet ele reproduzisse uma segregação que a cidade já tem, né? Então, isso poxa, é muito louco e muito importante pensar nisso. Eu queria perguntas do pessoal. Quem quiser abrir o microfone aí e falar, ou fazer pergunta, ou parabenizar, ou fazer algum comentário, fiquem à vontade, gente. Alô, alô? Normal, gente. O pessoal é tímido no começo, viu, Cássio? Normal. O Marcelo tem uma pergunta aqui no chat, ó. Como podemos, como arquitetos, criar espaços verdadeiramente integrados, um espaço para todos os tipos de pessoas? Bom, Marcelo, olá, boa tarde, né? Eu acho que eu acho que criar espaços integrados para todos os tipos de pessoas, falar nisso é um pouco falar de utopia ainda. Eu acho que a gente tem que focar, para a gente conseguir mais espaço, a gente tem que focar mais nessas heterotopias, nesses espaços dos armários móveis e tomar a cidade de uma forma que às vezes ela seja mais orgânica, porque foi uma discussão bem grande que eu tive, principalmente no começo, porque eu até pensava em propor algo em projeto, e a gente percebe que, na verdade, existem muitos conflitos ainda, né, dentro do espaço. Então, seja para uma minoria ou uma maioria, a gente tem que entender que esse espaço ele não existe, assim, ele é muito uma utopia do espaço que ele vai ser para todos, né? Principalmente tem até aquela metáfora, né, que fala que se você tem um espaço que acolhe intolerante, você não está tendo um espaço tolerante, né? E mais além disso, eu acho que a gente tem que partir principalmente da participação popular, por isso que eu acho importante essas tomadas do espaço, porque ouvindo as pessoas e ouvindo uma gama diversificada de pessoas, a gente vai entender qual que é a necessidade desse projeto que a gente está fazendo, né? Cássio, eu queria complementar com uma coisinha que acho que o Foucault, como você já citou bastante, ele tem muito a nos dizer sobre essa pergunta do Marcelo, né? Uhum. O Foucault ele tem uma ideia, ele já foi essa mesma pergunta que o Marcelo fez para a gente uma vez fizeram ela para o Foucault, né? Como que a arquitetura poderia contribuir para criar espaços libertários? O Foucault falou, não pode. O que tem que mudar é a sociedade, né? A É, arquitetura vai acompanhar a mudança da sociedade. Ela pode contribuir criando propostas e propondo, mas a proposta, como você bem disse, não quer dizer que vai funcionar, né? Então, é sempre lembrar, né, que a liberdade é uma prática, ela não é um item de projeto, né? Eu especificar a liberdade no meu projeto é, é uma utopia, né? Não vai funcionar. A liberdade ela tem que ser praticada.
Acho que isso o Foucault, que a gente está usando bastante aqui na disciplina, que você também usou bastante, acho que ele responde um pouco isso. Sim, total. E assim, para não deixar uma resposta totalmente desanimadora, eu acho que a gente, em todo processo de projeto, a gente tem que sempre pensar por que a gente está construindo daquela forma e quais formas outras pessoas construíram e há de construir. O espaço próprio do banheiro mesmo, né? A gente precisa ter mais essas discussões de por que é feito desse jeito, por que pode ser feito de outra forma, né? Mesmo que você tenha esses embates, é necessário que a gente siga um espaço que ele seja mais universal e que tente, né, pelo menos. Eu acho que a gente só com o projeto não consegue, mas a gente tenta pela indagação e pela curiosidade de tentar se deslocar para outras identidades e pedir ajuda de outras identidades para a gente construir esse espaço. Você falou do banheiro, me lembrei que no bloco onde a gente estudou, né, na faculdade de arquitetura aqui de Uberlândia, tinha um banheiro masculino de um lado, o banheiro feminino era do outro lado, tinha que atravessar todo o bloco, era longe, né? Uhum. E aí, em algum momento, não me lembro quando, já faz muitos anos, um dos banheiros, que era o banheiro mais próximo de onde ficavam as salas de aula, foi transformado por apropriação dos próprios estudantes em um banheiro unissex e para todo mundo, né? Então, alunos e alunas, professoras e professores utilizavam aquele banheiro normalmente. Eu me lembro que tinha vez que virava o semestre, a faculdade dava um recesso ou mudava o ano, eles repintavam as É, plaquinhas e tentavam de novo fazer o banheiro masculino e feminino, e aí de novo aquilo era riscado e falava, não, aqui usa quem quiser, né? Isso era uma coisa sim. curiosa. Total. A Universidade da Colômbia tem inclusive um grupo de pesquisa que é o Queer, que é CPP, não sei a sigla, mas depois eu posso até deixar o link com você, que tem uma pesquisa sobre banheiro, assim, sobre o design do banheiro, bem legal, assim, pensando de abordar, de abranger mais pessoas, mais tipos de corpos. Massa. Depois manda para mim que aí eu passo para todo mundo aqui. Pode deixar. A Rebeca está dizendo aqui no chat que em Salvador também tem um monte de espaço, né, que promovia eventos LGBT friendly, que foram fechando aos poucos, não só por conta da pandemia. É, sim, isso aconteceu bastante. Eu vejo, às vezes, aqui em Uberlândia, uma outra palestra que eu tive, eu conversei sobre isso, eu não vejo tão pessimista, por mais que a gente esteja numa época pessimista, eu não vejo tão pessimista, porque eu percebo esse movimento acontecendo várias vezes, de ida e volta, né? De espaços LGBT e queer. Mas é muito triste que a gente tenha que ter esses momentos de ida e volta ainda, né? Não precisava ir voltar com pandemia ou sem pandemia. É, Tem o Stalled mesmo. O Stalled é uma proposta muito interessante o Marcelo está falando aqui no chat, de banheiros mesmo, de reprojeto de banheiros. É um o que é? projeto. Eu não sei. Não conheço. É, é um grupo que eu acho que na verdade, é com dois L's, assim, ó. É um grupo que eles também se propõem a redesenhar um banheiro que ele seja universal. Ah, interessante. Depois eu vou pesquisar aqui. O que mais, pessoal? Mais perguntas, mais comentários? O Cássio vai poder ficar até 2h30, né, Cássio? A gente tem Isso. mais 10 minutos aí antes de fazer o encerramento. Eu tenho uma pergunta, mas não é necessariamente sobre arquitetura em si, mas sobre, sei lá, os aplicativos de relacionamento e essas coisas. Tipo, você acha que a gente está levando essa coisa da sexualidade mais pro digital para tirar dos olhos da gente a sexualidade? Tipo, a gente não precisa conviver cotidianamente com isso? Ou, sei lá, é uma forma mais democrática de ser, não ser sexual na vida, não sei. Eu acho que você está certo nas suas duas colocações. Eu acho que o digital permite que a gente seja
mais democrático, dependendo da forma como a gente usa, mas eu acho que também é uma praticidade que deixa a gente à mercê de uma ferramenta específica que não faz a gente sair na cidade, a gente viver a cidade, a nossa sexualidade de maneira plena. Então, acho que muitas vezes os aplicativos e o meio digital, ele sexualiza muito a gente como seres de sexualidade e gênero dissidente. Então, acaba que é uma funcionalização muito grande, né? O aplicativo está ali para você encontrar pessoas, e beijar pessoas, transar com pessoas, mas você acaba não tendo, às vezes, a interação que você teria se você fosse, às vezes, em algum clube ou tivesse algum ponto de encontro que não é só para aquela função, né? Então, tem seus ganhos, mas eu vejo também que muita coisa se perde aí. Não sei se eu consegui te. Obrigada. Entendi, sim, obrigada. O Davi está dizendo aqui no chat, já saiu uma matéria em jornal impresso local, a problemática envolvendo a prática do banheirão nas estações de metrô aqui da cidade, inviabilizando inclusive a manutenção destes, direcionado a todo o público. O que acha dessa discussão? É uma discussão que ela é muito presente desde muito tempo, né? A gente tem patrulhas policiais por conta da prática do banheirão há muito tempo. Aqui em Uberlândia, o pouco registro que a gente tem, mas desde os anos 70 a gente tem o registro da prática do banheirão noticiado pelo jornal impresso local também. E eu acho que são disputas que sempre vão existir, são discussões e essa disputa espacial mesmo, que eu acho que existindo pessoas nas margens e que não se enquadram nessa proposta de cidade que a gente tem, ou pessoas também que têm essa vontade, que têm essa tara, vão estar lá e pessoas que têm essa vigilância também vão estar, que é o mesmo caso, por exemplo, que a gente fala da criação do banheiro a gênero, sempre vão ter pessoas que vão estar lá defendendo o banheiro masculino e feminino e a moral da família. Então, eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem muito alarmismo e muito sensacionalismo desses lugares e não dá para a gente ter, por exemplo, um banheirão que seja um lugar apropriado por outras pessoas também, sem ter esse conflito. É difícil, mas cidade é conflito. Engraçado como várias discussões sobre esses temas chegam no banheiro, né? Sim, maioria. Talvez por ser um espaço de intimidade, É, não de intimidade própria do corpo, mas de intimidade também de ser um local escondido da casa, um local onde descansa, sim. E é, enfim. e é o espaço demarcador de gênero, né, principalmente. Exato. Muito curioso isso. Eu me lembro que tem estudos, dissertações, teses sobre escritos em portas de banheiro público, sobre É, comunicação, sobre propaganda em porta de banheiro público e encontros, enfim. sim, o banheiro, para quem quer trabalhar com sexualidade de gênero, eu acho, dentro da arquitetura, o banheiro um ponto de entrada muito bom, assim, de se aprofundar. Interessante. Mais alguma questão, pessoal? Podemos partir para finalizar? Ainda mais um minutinho para ver se alguém quer se pronunciar, porque eu vou liberar já o Cássio para o trabalho, né, Cássio? Fazer o quê, né? A gente tem que fazer parte dessa roda também. Vocalista selvagem. Poxa, mas então vamos partir para finalizar. Eu queria muito, mais uma vez, agradecer sua presença, Cássio. É um prazer revê-lo, mesmo que digitalmente aqui, virtualmente. Sua aula, com certeza, foi muito
valorosa para as nossas discussões aqui do módulo, de toda a disciplina. Eu acho que é também um caminho muito legal para quem está entrando no curso agora e pode poder ter esses olhares sobre a cidade, sobre a arquitetura e para que não tenha uma visão engessada, né? Por isso que a gente está colocando isso no início do curso. Legal. E pode você, então, finalizar aí para nós. Eu queria agradecer o espaço, eu acho, concordo com você em tudo que você falou, acho que muito importante, principalmente agora no início do curso. Acho que é um privilégio também, porque é um privilégio que a gente não tem na maioria dos nossos cursos, de poder pensar a cidade, a sociedade por outras óticas. E queria agradecer a todo mundo, agradecer os elogios, falar que eu estou aqui porque vocês precisarem também. Pode me mandar mensagem, e-mail, vocês depois conseguem meu contato com o Gabriel se preciso. E, nossa, eu estou te fazendo de assessor também, né? Mas é isso, foi um prazer estar aqui com vocês e é isso aí, vamos para frente. Obrigado, Cássio. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou, mandou pergunta, assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Para quem for das turmas, quinta-feira tem aula normal nos horários comuns, tá? Vamos começar o módulo 6. Valeu, gente. Tchauzinho, obrigado, viu? Até a próxima. Até.